explorando o uso adequado dos instrumentos de desenho operando o software GeoGebra. Série Transformações Geométricas. Todas as ferramentas de transformações geométricas estão reunidas no GeoGebra nessa paleta. A reflexão ou simetria por uma reta, a reflexão ou simetria por um ponto, a inversão, a rotação em torno de um ponto, a translação por um vetor e a homotetia. Translação. Construído um polígono qualquer, vou pedir aqui de 7 lados, e definido um vetor a partir de um ponto ou de um segmento existente, ou um vetor traçado por 2 pontos, a translação do meu polígono regular é dado quase que de forma automática pela minha ferramenta, selecionando primeiro o objeto a ser transladado e depois o vetor. Então, selecionando inicialmente o lado. Se eu pedir a translação por esse vetor, ele vai transladar apenas o lado do meu polígono. Selecionei o polígono e depois o vetor. E de forma dinâmica, se eu alterar o comprimento e a direção desse vetor, o meu objeto transladado acompanha essa geometria dinâmica. Vamos experimentar agora a rotação em torno de um ponto. Primeiro selecione o objeto, depois o centro da rotação e então o ângulo de rotação desejado. Vou selecionar o meu objeto, eu quero que ele rotacione em torno do ponto C e imediatamente ele já me pede qual é o ângulo que eu quero rotacionar. Eu vou pedir 60 graus. Ok. Ele mantém o objeto original e gera um objeto e gera um polígono com as mesmas características do original, rotacionado a 60 graus. Vou traçar um eixo de simetria, que seria a nossa reta. Aqui no caso expressa pela reta M. Por se tratar de um eixo de simetria, obedecendo a normatização, mudar o estilo da linha para traço ponto. E solicitar, então, a reflexão ou simetria de um objeto em relação a uma reta. Selecionando primeiro o objeto e depois a reta de reflexão. Então, selecionei o meu polígono e a simetria dele em relação a essa reta. Mais uma vez, ele mantém o objeto original e constrói de forma quase que instantânea o nosso objeto simétrico em relação ao eixo. Mais uma vez, explorando e apresentando as ferramentas computacionais que exploram a geometria dinâmica. Ao movimentarmos a reta M, observamos diferentes posições da figura simétrica. Se o nosso eixo de simetria, por exemplo, contivesse o lado do polígono BC, a reflexão em relação a um ponto. Selecione primeiro o objeto e depois o centro da reflexão.
Vamos inicialmente selecionar o nosso polígono A e que o ponto de reflexão seja um dos seus vértices. Então, selecionado o ponto A, selecionado o polígono A, tendo como ponto de reflexão ou simetria o vértice D, observamos que, mais uma vez, ele mantém a figura original e traça o polígono resultante da transformação geométrica solicitada. Se o ponto fosse externo ao nosso polígono, mais uma vez estou solicitando a simetria em relação a um ponto, solicitei o meu polígono e agora vou solicitar, como centro de simetria, um ponto externo ao meu polígono. Vejam que não precisamos construir os raios homotéticos de todos os vértices do nosso polígono. Usando ferramentas computacionais, a resolução do problema é quase que instantânea. E vou experimentar homotetias positivas e negativas. A homotetia, selecione primeiro o objeto, depois o centro de homotetia e então descreva a razão da homotetia. Selecionei o meu polígono, vou definir então em seguida o centro da minha homotetia como centro do polígono e o fator de homotetia igual a 2. Positivo, ele vai dobrar o tamanho da minha figura, mantendo o centro. Se o meu centro homotético estivesse externo à figura, vou exemplificar agora com um valor ou uma razão da homotetia negativa. Pedi a homotetia, selecionei o meu heptágono, defini que o centro da homotetia é o meu ponto J e vou dar uma razão homotética negativa, menos 2. Ele vai duplicar o tamanho da figura e vai inverter em relação ao ponto J. Ele duplicou e inverteu a posição. Veja que no meu heptágono nós temos um vértice E oposto ao lado AB. O lado AB agora está superior à figura e o meu vértice homotético ao vértice E está para baixo da figura. Se eu quisesse inverter e diminuir o tamanho da figura, mais uma vez, eu usaria a ferramenta homotetia, selecionaria o meu polígono, definiria o meu centro J como centro de homotetia, o fator, a razão homotética seria negativa, e para ele reduzir metade do tamanho da minha figura, eu botaria meio ou em forma de fração, 1/2. Da mesma forma, se eu quisesse reduzir o tamanho da minha figura, mas não invertê-la, usaria homotetia, selecionaria o heptágono, centro homotético no ponto J, fator positivo, pois ele não vai inverter a figura geométrica, e ele vai reduzir o tamanho dela pela metade.
Exploramos, assim, o uso da nossa ferramenta computacional, aplicando as transformações geométricas. Obrigada e até a próxima!